Olá, amigos e amigas do canal Coletivo Alvorada, que é Muniche, hoje com o programa Arte e Ação. E estamos aqui neste processo eleitoral e já falo aí com vocês, vamos lutar pelo vira-voto essa semana para a gente eleger Lula no primeiro turno, levarmos Calil ao segundo turno na disputa com Zema e elegermos Alexandre de Silveira do Senado Mineiro, compondo aí o time de Lula. Bem, hoje nós vamos trazer algumas candidaturas do campo da cultura. Por conta do problema da agenda dos candidatos e das candidatas, este programa está sendo gravado. Com isso, a gente não vai estar lendo as mensagens enviadas por vocês que nos acompanham, mas por uma boa causa, para que essas candidaturas pudessem expressar a sua, a sua proposta, o seu desejo de vir participar do pleito, seja na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados Federais. Então, na sequência, eu vou trazer para vocês as perguntas e o processo que a gente encaminhou para cada candidato e candidata que estará participando hoje deste programa. Já peço para você dar o seu like, curtir e se inscrever no nosso canal. Essa é a ideia do primeiro canal da sociedade civil organizada do estado de Minas Gerais. Bom, no primeiro momento, cada candidato e candidata vai fazer uma breve apresentação de si e depois vai responder a seguinte pergunta: qual a importância dessas eleições no Brasil para derrotar Bolsonaro e Zema em Minas? Vamos ver então o que foi que eles nos responderam. Eu sou Marcela Menezes, sou candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Minas Gerais e o meu número é 1310. Eu tenho 31 anos, sou nascida e criada na zona norte de Belo Horizonte, em Venda Nova, e em Ribeirão das Neves, onde eu moro atualmente. Isso é muito importante dizer, porque é a partir desses territórios periféricos, da vivência, da construção política na periferia, que eu me coloco como candidata, e a gente tem tentado colocar, a periferia no centro do debate público, do orçamento público e das ações políticas. Eu comecei minha trajetória política, na verdade, em grupos de base, pastorais sociais da Igreja Católica. Depois, eu ingresso na universidade, no curso de gestão pública na UFMG e em administração pública na Fundação João Pinheiro. E começo a participar do movimento estudantil, naquele momento em que a universidade começa a se abrir para o povo brasileiro. E fui do DCE da UFMG. Depois disso, eu volto para os meus territórios, e começo a construir coletivos, ações políticas, Hoje eu faço parte do coletivo Balaio, que é um grupo, de ações socioculturais, políticas, aqui na região metropolitana, mas especialmente em Ribeirão das Neves. Fui do Conselho Municipal de Juventude, fui presidenta do Conselho Municipal da Mulher, aqui também. Construo o coletivo Justinópolis de Economia Solidária, enfim, uma série de ações sociais e políticas para construir resistência, organização popular e um presente e um futuro melhor para os nossos territórios. Também sou concursada no estado de Minas Gerais, na carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Trabalho há 8 anos no estado. Nesse período também fiquei cedida um tempo para a Assembleia Legislativa, 2 anos no mandato da deputada estadual Marília Campos, que hoje é prefeita de Contagem, e depois fiz uma pós-graduação em Gestão Pública e Desenvolvimento Regional no Instituto Federal que o Lula trouxe para Ribeirão das Neves. Então, toda essa minha trajetória política, acadêmica e minha formação profissional também me colocam nesse lugar hoje de candidata a deputada federal, para trazer as mulheres, as juventudes, as diversidades, o povo trabalhador desse país, a periferia, para o centro do debate público, para a gente inverter prioridades e construir um Brasil melhor para a maioria do povo brasileiro. Por mais povo, por mais periferia, por mais mulheres, mais diversidade no Congresso Nacional. Eu sou Marcela Menezes, 1310 para deputada federal. Gente, a eleição de 2022 é uma das eleições mais importantes da nossa história, porque é a primeira eleição, depois da redemocratização, ali no final da década de 80, em que a gente, na urna,
tem que derrotar o autoritarismo, né, a discriminação, o preconceito, a violência, né, o risco à democracia brasileira, que é o que representa Bolsonaro e o bolsonarismo, né, em que está incluso o Zema também, governador de Minas Gerais. É a hora da população brasileira, né, dizer por meio das urnas que a gente não aceita retrocesso, que a gente defende a democracia e que país que a gente quer construir agora e para as futuras gerações, né? Um país diverso, que respeita as diversidades religiosas, de orientação sexual, né? A diversidade cultural desse país, que respeite as mulheres, né? Que respeite o nosso meio ambiente e proteja nossas florestas, nossas águas. É um país que defende um projeto de desenvolvimento que coloca as pessoas no centro desse projeto, né? E não à margem, em nome de um progresso por si só, né, para gerar riqueza e lucro somente para alguns, enquanto a maioria do povo brasileiro passa fome e vive numa dificuldade tremenda. Essa eleição também é importante para a gente dizer e mostrar, escancarar o quanto o governo Bolsonaro e o governo Zema representam um atraso na política, tanto brasileira quanto mundial. Né? Representam a destruição do meio ambiente, a destruição da Serra do Curral, né, da Amazônia, das nossas florestas, o passar a boiada, representam, né, o preconceito, o ódio contra as mulheres, contra a população LGBT, né, representam a privatização de setores estratégicos para o desenvolvimento do país, como a própria educação. Né? Imagina a gente pensar educação, saúde, energia, água privadas, né? Sendo que esses são bens essenciais para a população, para o bem-estar, mas também para o desenvolvimento do nosso país. Então é por isso que a gente precisa, nessas eleições, derrotar Zema e Bolsonaro e eleger Lula, né? Eleger um Congresso e Assembleia Legislativas comprometidas com o povo brasileiro, com as periferias, com as mulheres, com as juventudes, com a vida. É hora da gente conversar com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, em todos os lugares, né, demonstrando que o que está em jogo é a nossa vida e a democracia brasileira. Né? Bolsonaro e Zema representam o atraso e a morte. Vamos superá-los com nossa alegria, com nosso amor, com o nosso projeto de país, para amar e cuidar das pessoas, fora Bolsonaro, fora Zema e por mais de nós no Congresso Nacional e nos parlamentos. Tamo junto. Meu nome é Valéria Morato, sou mulher, mãe, professora. Atualmente sou presidenta licenciada do Simpro, que é o sindicato que representa os professores das escolas particulares do Estado de Minas Gerais e da CTB, que é a Seção Mineira da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Nasci em Divinópolis, onde trabalhei tanto na rede pública quanto na iniciativa privada. Lá iniciei meu trabalho sindical e também fui secretária de Educação. A minha vida foi pautada pela luta por educação pública, gratuita, laica e de qualidade para todos. E também pela defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Apesar do Zema não ter declarado apoio a Bolsonaro nessas eleições, fica claro, quando olhamos esses quase 4 anos, que ele está bem alinhado com o governo federal. A forma de governar é muito igual. A agenda de privatizações, o enfraquecimento das políticas públicas e dos direitos trabalhistas, o descaso com o meio ambiente, são pontos em comum entre os governos. Não há um olhar para o povo. Pelo contrário, governam para os ricos, para os grandes empresários, visam lucro em detrimento da população. Tudo isso tem levado cada vez mais famílias à situação de miséria e fome. Hoje, 3 em cada 10 famílias no Brasil passam fome. É um projeto que nos está sendo imposto e que é essencial que a gente dê um basta. Precisamos derrotar Zema e Bolsonaro para que Minas Gerais e o Brasil voltem a crescer, para que haja mais distribuição de renda, para que a população tenha acesso a direitos como saúde, educação, cultura, moradia, previdência, trabalho decente, entre tantos outros direitos que nos foram tirados. Além disso, derrotar Bolsonaro significa também derrotar um projeto fascista que ataca a democracia e promove o ódio e que tem valores ultraconservadores. Não podemos permitir mais 4 anos de perseguição à cultura, à arte, à educação e de ódio aos negros, mulheres, indígenas, à população LGBTQIA+, e tantos outros que Bolsonaro e seus seguidores atacam diariamente.
Olá, eu sou o professor Dimas, eu sou professor da PUC Minas, contramestre de capoeira. Eu sou viúvo, eu tenho 2 filhos, mas há 6 anos tenho uma companheira que chama-se Eneida, meus filhos chamam Túlio e Mariana. Nos últimos 30 anos de universidade, eu tenho pesquisado arte política na graduação, no mestrado, no doutorado. E foi inclusive por isso, né, essas minhas pesquisas que me levaram à construção desses 2 grandes atos políticos que se transformaram em modelo, paradigma para o Brasil, que foi o Trompetaço no Mercado Central em 2018 e também o Coral Mil Vozes por Lula, também em 2018, na campanha Lula Haddad ainda. Antes de ser professor da Universidade Católica, eu era metalúrgico, inclusive fui presidente dos sindicatos metalúrgicos em Santa Luzia, na década de 90, e também participei do movimento estudantil quando fui, por um breve período de minha vida, estudante na Universidade Católica do curso de Engenharia. Na PUC, como professor, eu fui um dos principais articuladores do seminário contra o golpe em 2016, né, contra Dilma Rousseff. Eu fui um dos principais articuladores do seminário que alinhou a PUC, a única instituição privada do país, né, grande instituição privada do país, alinhou-se às outras instituições federais de ensino no campo democrático. Tudo isso fizemos junto com a ADPUC, né, a nossa associação de professores. Então, nós prometemos um mandato criativo, um mandato de arte para arte, um mandato, inclusive, onde a gente possa interferir internamente no PT de uma perspectiva estética também. Zema e Bolsonaro fazem parte de um projeto dessa elite, né, que o Gessé de Souza chama de elite do atraso, que quer transformar, ou melhor, quer voltar o Brasil no tempo da colônia, onde quem manda é a mineração, quem manda é a agropecuária, quem manda é o latifúndio, né? Quem manda são os ricaços, né? Esse é o projeto político dessa elite do atraso. E esses 2 representam isso: Estado mínimo de intervenção social, Estado máximo de intervenção policial sobre os pobres. Isso representa Bolsonaro e Zema, por isso que tem que ser tirado imediatamente do poder. Essas pessoas que não deveriam estar lá, só entraram lá porque nós tivemos no Brasil, nos últimos anos, uma imensa propaganda de mentiras aí, muito grande, que objetivava mesmo destruir com a política para que elementos como esse, mal intencionados, elementos inclusive autoritários, como é o caso do senhor presidente, chegasse ao poder. Então temos que tirar isso logo, essas eleições são cruciais para isso. Vamos agora para a próxima pergunta. Qual a importância da cultura para a reconstrução do Brasil e de Minas Gerais? Vamos ver o que as candidatas e os candidatos nos responderam. A gente costuma enxergar a cultura pela ótica do entretenimento, da diversão e do lazer. Todos nós temos o direito de ter acesso à cultura, mas a cultura também é uma indústria, uma cadeia econômica, uma potência no Brasil. Antes da pandemia, o setor cultural empregava 5,5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras e representava de 2% a 4% do PIB. A cultura movimentava um valor superior a 100 bilhões por ano no Brasil, mais do que a indústria extrativista. O impacto da crise sanitária foi maior no setor. Com a Covid, o número de trabalhadores empregados em todas as áreas caiu 8,7%. Na cultura, a queda foi de 11,2%. Com o fim do governo Bolsonaro e a retomada das políticas públicas da cultura, nós vamos voltar aos nossos melhores patamares, ou até superá-los. Em Minas, são mais de 500 mil produtores, artistas e trabalhadores da cultura em geral. No caso do nosso estado, a cultura também potencializa a nossa vocação turística. Diversas cidades mineiras recebem visitantes devido a seus patrimônios históricos e culturais. Vem com uma programação artística, né? O que nos falta
é um governo que veja a cultura como investimento, como trunfo, como potencial e não como um gasto público. Não basta produzir grandes eventos. Nós precisamos melhorar o fomento, democratizar a cultura, reduzir a informalidade, apoiar desde o pequeno artesão até as grandes produções, que geram mais tributos e empregos. E fazer isso de forma descentralizada, de modo a democratizar o acesso e valorizar as diversas formas de cultura que temos. A reconstrução de Minas e do Brasil passa necessariamente pela valorização da cultura e dos seus trabalhadores e trabalhadoras. Olha, se vocês observarem bem, o que o Temer tentou fazer de início? Acabar com o Ministério da Cultura. O que o Bolsonaro fez? Acabou com o Ministério da Cultura. O que o Bolsonaro está fazendo? Evitando de todo modo que recursos cheguem na cultura. Por quê? Porque a direita compreendeu que o inimigo real dela é a cultura. Que o inimigo real dela é o teatro, é a capoeira, é a dança, é a música. A direita compreendeu isso. E eu penso que a esquerda não compreendeu ainda que essa é a verdadeira força. Por isso que nós vamos para cima no mandato, né? Apostando que a cultura e as artes devem ocupar o seu lugar no governo de esquerda e também na ação parlamentar. Acreditamos que, inclusive, é pela cultura e pelas artes que nós vamos distorcer a chave, né? Porque o que eles fizeram com o povo brasileiro, eu costumo fazer assim, eles torceram a chavezinha lá no cérebro das pessoas e inculcaram um punhado de mentira lá dentro. Então é pela cultura e pelas artes que nós vamos abrir de novo, e que as pessoas vão abrir a mente, e que a gente vai conduzir esse país, né, para uma vida melhor, mais alegre, mais feliz, mais descontraído, com menos ódio, com mais amor, com mais música, com mais dança, com mais capoeira, com mais felicidade, né? Menos arminha e mais amor, não é isso? A cultura já salvou muita gente nas nossas quebradas, nas nossas periferias, o hip hop, o funk, o samba, né? A cultura periférica salva todos os dias. Eu sou Marcela Menezes, da Capoeira Angola, do Coletivo Balaio, do Coletivo Justinópolis de Artesanato na Economia Solidária. Sim, a cultura pode salvar Minas Gerais e o Brasil, porque a cultura já salvou muita gente nesse país. A cultura gera desenvolvimento econômico e um desenvolvimento econômico limpo, sustentável, gerando riqueza, trabalho, renda, produção de bens e serviços. Tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas com o Ministério da Cultura que diz que a cada R$ 1 investido em cultura, volta R$ 13 para os cofres públicos. Isso mostra, né, a potência econômica da cultura. Mas a cultura, para além da economia, pode salvar também o Brasil do obscurantismo, do autoritarismo, né, do preconceito, do ódio. A cultura valoriza a diversidade, a tolerância. A cultura gera encontro, gera convivência, promove o respeito. É essa cultura que eu acredito. Por isso a gente precisa de investir em políticas culturais descentralizadas em todo o território nacional, especialmente nas periferias, para gerar renda, para gerar respeito, desenvolvimento econômico sustentável, que respeite as mulheres, todas as pessoas, o meio ambiente, que respeite a diversidade do povo brasileiro. Claro que existe também a cultura da misoginia, do racismo, do autoritarismo, da homofobia, mas é justamente contra isso que a gente quer construir um setor público da cultura forte para fomentar políticas culturais que fortaleçam a democracia e a diversidade do povo brasileiro. Por isso a gente precisa de liberdade de expressão, de participação em todos os níveis, desde o município até o governo federal, com a participação de artistas, trabalhadores da cultura, sociedade civil, enfim, de todo o povo brasileiro, construindo essa cultura que a gente acredita para levar o Brasil a outros níveis de desenvolvimento. A gente precisa lutar por mais orçamento público para a cultura, por mais editais, por mais valorização da cultura nacional, e pela execução completa das leis Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc II. E se a gente defende a cultura, a gente é fora Zema e fora Bolsonaro, que são inimigos da cultura, especialmente do setor público que financia a cultura. Lula no primeiro turno, Marcela Menezes, 1310 para deputada federal. Agora, os candidatos e as candidatas farão suas considerações finais,
vão pedir seu voto, vão dizer por que querem estar na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, vão passar os seus contatos de rede social para você, telespectador, possa conhecer melhor cada candidato e cada candidata. Então vamos ver aí. Outro dia me perguntaram como eu iria agir no parlamento. E eu respondi, só posso dizer na hora que eu estiver lá. Porque é assim a capoeira, né? A gente age de acordo com o momento, com a situação. Então eu só vou saber o que eu vou fazer quando eu estiver lá. Mas eu tenho uma mochila nas costas, uma bagagem nas costas, que eu acho que nenhum outro candidato tem. Anos de movimento estudantil, na década, ainda na ditadura, anos de movimento operário metalúrgico, foram 15 anos de liderança metalúrgica na época da ditadura, transição democrática. 30 anos de universidade estudando arte política, 30 anos, ou quase, melhor dizendo, quase 30 anos de capoeira Angola. Então é muita bagagem na mochila, muita bagagem que nós temos nas costas para chegar lá e agirmos. Por isso que eu acho que a nossa candidatura, a capoeira toda abraçou, os mestres de capoeira todo do estado abraçaram a nossa candidatura, muitos amigos na universidade estão abraçando, muitos companheiros do estado todo, pela minha jornada, pela minha caminhada longa de lutas, muitos me ligam e vão dizendo apoio, estão trabalhando em suas cidades, muitos grupos de capoeira chegando para trabalhar com a gente, porque sentiram que a nossa candidatura tem fundamento, tem consistência, que nós entramos no jogo para vencer e que vamos entrar para dentro daquela Câmara lá para colocar alguns pingozinhos nos is, né? Chega de pastores, chega de cabos, soldados mandando na casa do povo. É a hora do professor Dimas, 13.400, seu voto com fundamento. Tamo junto? Gente, eu agradeço muito a oportunidade de participar aqui dessa live, né, de forma remota, com esses vídeos. Eu acredito muito no poder da arte, da cultura, para transformar o nosso país e contribuir na construção do Brasil que a gente sonha, do Brasil que a gente faz acontecer todos os dias. Quero te convidar para conhecer mais sobre a minha trajetória, sobre as nossas propostas construídas coletivamente, de baixo para cima, né? As nossas redes sociais têm todo esse conteúdo, minha formação profissional, os nossos corres, a nossa militância, a nossa luta de todo dia, né? A minha formação profissional também. É só entrar no Instagram, que vai estar por aqui na tela, né? No nosso site. Eu quero ser deputada federal ao lado de Lula em Brasília para amar e cuidar das pessoas, para colocar a periferia no centro. Tamo junto. As eleições desse ano, as eleições de 2022, são fundamentais para esse país que a gente quer construir hoje, para o presente e para as futuras gerações também. Eu sou Marcela Menezes, sou candidata a deputada federal, né, por mais periferia, mais povo, mais mulheres, mais jovens no Congresso Nacional, porque eu acredito nesse país, eu acredito no povo trabalhador desse país, eu acredito que a gente pode construir um Brasil mais igualitário, melhor para a maioria do povo brasileiro, né, que respeite também o meio ambiente, que gere um desenvolvimento sustentável. Mas para isso a gente precisa de um Congresso que tenha mais cara do povo brasileiro, né, que seja mais diverso e que tenha mais gente que se pareça com a gente, não é isso? Para a gente poder defender os nossos interesses, os interesses da maioria, e não o lucro de alguns, o benefício de alguns poucos, né? Para isso eu quero ser deputada federal representando a maioria do povo brasileiro, representando as nossas periferias, por mais qualidade de vida, por um Brasil sem fome, por comida boa e barata na mesa de todo mundo, né, por mais cultura viva, pulsante, diversa em todos os cantos desse país, para que os nossos jovens, inclusive, deixem de morrer tão cedo, que tenham a oportunidade de se expressar, de dizer sua opinião, né, de ter um primeiro emprego, de se formar profissionalmente, de escolher o caminho que quer para a própria vida, né, que possa estar vivo para isso. Que as nossas mulheres também não morram pelo feminicídio, pela violência contra a mulher, enfim, pela educação pública, pela saúde pública, por qualidade de vida para todos e todas nós. Eu sou Marcela Menezes, meu número é 1310. Vote em mais gente como a gente no dia 2 de outubro,
Vote Marcela Menezes, 1310, em deputados estaduais comprometidos com o nosso povo, com as nossas demandas, as nossas necessidades. Vote Lula 13, Calil 55, Alexandre Silveira 555. Tamo junto. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, temos perdido ao longo dos anos representação nas assembleias e no Congresso. Com isso, pautas que são caras a nós foram atacadas. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, o teto de gastos, entre vários outros projetos que enfraqueceram e até acabam com o nosso acesso a direitos já conquistados, acabaram passando e foram aprovados pelo Parlamento. O acesso à cultura, que já não era o ideal, foi limitado e projetos sofreram censura. Este governo não tem o mínimo apreço à cultura, à arte e à educação. Nós perdemos muito em pouco tempo. E sem representação política, podemos perder ainda mais. Nós precisamos aumentar no Congresso a bancada, que representa de fato o povo. Ter representantes combativos que vão defender os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e que vão lutar não só pela manutenção desses direitos, mas pelo avanço e conquista de muito mais. Com a cultura, tem um compromisso muito claro: ouvir as necessidades e tornar a cultura prioridade, ampliando o seu alcance e valorizando os trabalhadores. Eu me sinto preparada para assumir essa luta. Minha experiência no setor público e privado, e também como líder sindical, me mostrou que com vontade política é possível mudar a realidade. E eu tenho coragem, disposição e experiência para encarar esse desafio. Por isso, peço a sua confiança e o seu voto. No dia 2 de outubro, para a deputada estadual, vote Valéria Morato, 65123. E assim encerramos mais um Arte e Ação. Este programa tem a produção do Muniche, que sou eu, e Pedro Martins. Temos aí na parte técnica Alexandra Badaró. E a partir do mês de outubro, nós estaremos fazendo aí uma repaginada no programa Arte e Ação. Indique este canal para todos os seus amigos, familiares, assim você vai estar fortalecendo esta ideia de um canal potente, feito dos mineiros e das mineiras para todo o Brasil. Um grande beijo, boa eleição para todos.